questões que mais caem nas provas de concurso. Essa aqui é uma questão nível 2. O que é nível 2? Isso aqui é uma nomenclatura de Olimpíada de Matemática, tá? Eles chamam de nível 1, sexto e sétimo ano. Eles chamam de nível 2, final do ensino fundamental e início do ensino médio. Então, no caso aqui, é nível 2. Pessoal que está terminando o ensino fundamental, ou seja, seria prova para EPICAR, prova para o Colégio Naval, Colégio Militar Ensino Médio, Cefet, todos esses concursos são considerados nível 2. E tem ainda o nível 3, que é vestibular final do ensino médio. Tá, essa questão aqui eu vou pedir para vocês me ajudarem a fazer um controle de qualidade. Controle de qualidade é o seguinte: se você não gostar, você clica lá no dislike, mas diz embaixo no comentário por que não gostou. Por exemplo, a explicação tá muito rápida, ou tá muito devagar, ou então não entendi nada, ou então isso não cai no meu concurso, sei lá. Ou seja, qualquer que seja o motivo para você dar lá o dislike, explica por quê. Porque assim a gente vai poder ir melhorando, né? Eu agradeço a crítica construtiva. E é claro, se você gostar, clica lá também no like para eu saber se tá bom assim ou se eu posso melhorar. Agora, se for tanto faz, tá mais ou menos, aí você não clica nada, né? Então isso aqui é uma questão que cai com muita frequência, toda hora repete esse tipo de questão. É a questão da despesa dividida. Você tem um grupo de pessoas que dividiram uma determinada despesa. No caso desse problema aqui era para comprar um rádio. O rádio ia ser comprado por um grupo de rapazes com contribuições iguais. Aí de repente tem alguns lá que desistem de participar da sociedade. E aí os outros que sobram vão ter que pagar um valor a mais. E em função dessas informações, eles querem saber qual era o número de participantes. Olha, isso aqui aparece toda hora, tá? É uma questão de álgebra típica e um professor, quando está fazendo uma prova para um concurso qualquer, ele sempre dá uma olhada nas questões de concursos anteriores. Concursos, inclusive, principalmente de outros lugares. Claro, para não ficar repetição de questão, né? Então, por isso que quando você vai fazer um concurso, você tem que olhar as questões daquele concurso dos anos anteriores, mas tem que olhar de outros, né? Vai fazer prova para o Cefet, olha as questões que caíram na EPICAR. Vai fazer prova para o Cefet do Rio de Janeiro, olha as questões que caíram no Cefet de São Paulo, do Espírito Santo, de Alagoas. Sempre aparece, as questões repetidas estão por ali. Então vamos ver essa aqui. Um rádio de R$280 deveria ser comprado por um grupo de rapazes que contribuiriam em partes iguais. Como 3 deles desistiram, a cota de cada um dos outros ficou aumentada em R$12. Claro, o número menor de pessoas pagando, né? A parte que cada um vai pagar vai ter que aumentar, é óbvio. Quantos... Ih, rapaz, eu escrevi errado aqui, tá? Quantos eram os rapazes? Então, olha como é que é simples resolver esse tipo de problema. Você vai ter que ver aqui antes e depois. Antes, quer dizer, quanto que cada um ia pagar antes. Vamos chamar de N o número de rapazes, tá? N pessoas. Antes, quanto é que cada uma ia pagar? O valor total dividido pelo número de pessoas. Então, cada um ia pagar isso aqui, o rateio da despesa, né? No caso do 280, dividido por N. Cada um ia pagar isso. Agora, depois que os 3 desistiram, agora você não tem mais N pessoas dividindo a despesa. Você tem quantas pessoas? N menos 3. Então, sendo assim, quanto é que cada um vai ter que pagar? Vai pagar o mesmo valor, só que agora está dividido por um número menor de pessoas, N menos 3. Então, antes cada um ia pagar isso, depois cada um vai passar a pagar isso. É claro que o valor total continua sendo isso aqui, né? Agora eu pergunto, quem é o maior? Esse ou esse? Você vai olhar para cá, aqui é N, aqui é N menos 3, esse aqui é o maior? Não, não. Na verdade, esse aqui é o menor. Esse é o maior. Porque você está dividindo por um número menor de pessoas. Cada um vai ter que pagar mais. Então, esse valor é maior do que esse. Tá, e o que você pode me dizer sobre esses dois valores?
A diferença entre eles é R$12. Então, isso menos isso dá R$12. E a diferença? Então, 280 dividido por n menos 3, menos isso aqui, 280 sobre n. Isso aqui é a diferença entre o que vai ter que ser pago efetivamente, com esse número menor de pessoas, a diferença entre esse valor e o valor anterior, que é quando você tinha n participantes. Essa diferença dá 12. O problema sempre tem que dar isso. E aí você resolve. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Normalmente vai dar uma raiz positiva e uma raiz negativa, tá? Normalmente. Pronto. Então, aqui nesse ponto, acabou o raciocínio. O raciocínio, um problema tem 3 etapas. Primeiro é a compreensão, é você entender o que o problema está dizendo e você tem aquela ideia formada dentro da sua cabeça. Então, começa com a compreensão. Segunda parte é o raciocínio, é você entender qual é a conta que você vai ter que fazer. Então, o raciocínio veio até aqui. Daqui para frente é cálculo, é a ferramenta. O que é a ferramenta? Resolução de equação do segundo grau, equação fracionária. Bom, vamos resolver isso então. Eu vou ter que tirar o MMC aqui. Olha aqui, temos um denominador 1 e o MMC é o produto desses três, né? Então aqui vai por N, aqui vai por N menos 3 e aqui vai pelo produto, N vezes N menos 3. MMC de denominadores lá para usar em frações algébricas, né? Para poder resolver a equação. Aí você elimina os denominadores, porque isso aqui é uma equação. Equação você elimina os denominadores depois que você reduz ao mesmo denominador. Inequação não. Inequação é mais difícil, né? E inequação você não pode eliminar, senão dá tudo errado. Tá, mas isso aqui é equação, tem sinal de igual. Então a gente elimina os denominadores. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar n vezes 280, que é 280n. Aqui a gente tem menos 280. Rapaz, eu fiz uma besteira aqui. Eu podia ter simplificado, né? Vamos dar uma simplificada aqui antes. Posso simplificar? Aqui a gente pode simplificar todo mundo por 4, né? Isso é múltiplo de 4, aqui também, aqui também. Vamos simplificar todo mundo por 4, porque aí a gente fica com números menores. Olha, então dividindo aqui por 4 dá 70. Dividindo aqui por 4 também dá 70, e aqui dividindo por 4 dá 3. Então eu dividi todo mundo por 4. Assim vai ficar mais fácil. Em vez de ficar com 280, eu fico com 70. Sempre é melhor trabalhar com números menores, né? Você corre menos risco de errar em conta. Então isso aqui vai ficar n vezes 70, que é 70n, menos, presta atenção, 70 vezes n menos 3. Tem que prestar atenção para não errar essa conta aqui. Isso aqui é igual a 3 vezes isso aqui. 3 vezes n, que multiplica n menos 3. Ó, acabou o raciocínio. Isso aqui é álgebra pura. Isso aqui é mecânica. Isso aqui é ferramenta, conta. E aqui eu já eliminei os denominadores porque eles são iguais. Olha aqui. Isso vai ficar 70n. Aqui vai ficar 70 vezes n e 70 vezes menos 3. Só que tem um sinal aqui. Então vai ficar menos 70n. Aqui vai ficar menos 70 vezes menos 3. Vai dar mais 3 vezes 70, que é 210. Claro, se você não souber fazer isso, tá em maus lençóis, né? Tem que ter habilidade algébrica. Bom, aqui a gente tem 3n vezes n menos 3. Então isso aqui vai ficar 3n ao quadrado. E aqui tem 3n vezes menos 3. Vai dar menos 9n. Alguém aqui vai cortar? Sim, vai cortar aqui esse 70n. Vai morrer. E só vai sobrar isso aqui, ó. 3n2. Menos 9n. Esse aqui, né? Esse membro aqui, passo 210 para o lado de cá, vai ficar menos 210. Passei todo mundo para cá, tá? Passei 210 para cá, ficou negativo. Então, isso aqui é o segundo membro, que dá 0.
Que mais? Ainda dá para dar uma simplificada. Aqui eu posso simplificar por 3. Todo mundo aqui é múltiplo de 3. Então isso aqui vai ficar N2 menos 3N menos 70 é igual a 0. Ficamos com a equação do segundo grau michuruca, hein? Que dá até para resolver de cabeça. As raízes são 7 e 10. Menos 7 e mais 10. Vamos resolver sem ser de cabeça. Vamos usar a formulinha. Quanto que é o delta aqui? O delta é B2 menos 4AC. Vai ficar 9 mais 4 vezes 70. O delta deu 289. 289 é quem é o quadrado, hein? Tem que saber, hein? Quadrados dos principais números, pelo menos até 20, até 30, é bom você saber. 289 é 17 ao quadrado, tá? Então a raiz de delta que eu vou precisar é 17. Bom, vamos resolver aqui do lado de cá. Então as soluções vão ser n é igual a menos b, que é 3, mais ou menos a raiz de delta, 17, dividido por 2a, que é 2. Pronto, então os valores vão ser somando e subtraindo. Somando vai ficar 3 mais 17, 20. 20 dividido por 2, 10. E a outra raiz vai ser com menos. Vai ficar 3 menos 17 é menos 14. Menos 14 dividido por 2 é menos 7. É claro que é a raiz negativa, você elimina. Você não pode ter menos 7 rapazes, né? Então, você tem que ter um resultado positivo. 10 rapazes. Tá certo isso? N igual a 10? N igual a 10? Vamos ver se dá certo. Vamos testar esse resultado aqui. Na verdade, não precisa, é só para você conferir. Se eu tiver 10 rapazes, é R$280 dividido por 10. Cada um vai dar R$28. Mas aí, 3 desistiram, aí passaram a ser 7. 280 vai ter que ser dividido agora por 7. Vai dar quanto? 280 por 7 dá 40. Então, antes cada um ia ter que dar 28, depois da desistência desses 3, cada um vai ter que dar 40. É R$12 a mais, né? Então tá certinho. R$12 de diferença. Olha só, esse problema aqui você vai encontrar em provas do ano passado. Claro que a historinha é diferente. Normalmente alguma coisa que vai ter que ser dividida por um grupo. Esse grupo diminui por causa de desistências. E aí você vai recair na equação do segundo grau e descobrir o número de pessoas. Essa aqui, com esse enunciado, sabe quanto é que essa aqui caiu? Caiu no Colégio Naval 1958. Eu não era nem nascido. Mas se você olhar em concursos do ano passado, 2018, 2019, você vai encontrar vários desse tipo, tá? Os professores ficam pegando questões de anos anteriores, de vestibulares, de concursos diversos e aproveitando aquelas questões. Beleza? Não esquece lá do que eu falei sobre o like, o dislike, comentários, tá? E boa sorte para todos!